Boa noite. Esqueci até a Bíblia hoje, né, gente? Porque eu peguei uma emprestada aqui, né? Vê que a gente já sabe onde é que está mais ou menos, o que vai falar. Tudo, né? Larga tudo em casa, né? Correria, é assim mesmo. Mas quem fala não é a gente, então está tudo certo. Mas vamos invocar aquele que é a comunicação, né? O Espírito Santo de Deus é aquele que faz com que eu fale aquilo que Deus quer e que você compreenda aquilo que Ele deseja, né? Então a gente não pode fazer as coisas sem o grande comunicador de Deus, que é o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vim por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Obrigada. Nós estamos vivendo, essa semana, né, a gente viveu o segundo domingo do Advento. E o segundo domingo do Advento a gente ouviu voz de quem grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, no segundo domingo, nós somos convidados a... Me ouviu? Está baixo? Agora ouviu? Agora ouviram? Todo mundo? Então, no segundo domingo do Advento, nós somos convidados a ouvir a palavra de Deus. Ouvir. Por isso que vocês chamaram a atenção, né? Que não estava escutando. Nós somos convidados a ouvir. No mundo que tem tanto barulho, né? No mundo de tanto barulho, aprender a silenciar e ouvir, né? Preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. O segundo domingo, ele fala de uma forma especial de um grande precursor de Jesus, que foi João Batista, né? Então, toda pessoa, toda vinda importante, toda chegada de alguém importante, se você vai receber alguém importante, você não prepara algo que alguém vai chegar? Vocês imaginam um acontecimento desse que chegaria o Messias, o esperado? Precisava de alguém que falasse com o povo, que levantasse o ânimo das pessoas, que falasse: prepara o caminho, mantivesse as pessoas vigilantes, atentas, porque vai chegar. Para que a passagem dele não fosse despercebida, para que as pessoas estivessem não sonolentas, atentas àquele que chegaria. Então, por isso que ele falava: preparai o caminho do Senhor. Porque nós estamos vivendo o período do meio do caminho, não é? Por que 2000 anos depois, né, João Batista já veio, Jesus já veio, Jesus já morreu, já ressuscitou? Por que hoje nós estamos discutindo de novo o Batista? Por que a igreja está nos convidando? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Porque entre a vinda de Jesus, que teve histórica, até a próxima que vai acontecer, nós não sabemos o dia nem a hora, somente o Pai sabe.
Existe a vinda de Jesus que acontece toda hora. Tá certo? Ou não? Jesus continua vindo? Sim? Sim, todo dia, toda hora, na sua vida. Ele vem sacramentalmente na hora da Eucaristia. Ele está ali no Santíssimo. Então, é preciso que... Por que a gente conversa isso? Porque para essa vinda intermediária que a gente fala, essa vinda que está acontecendo, a gente precisa ser precursor. Hoje, por que nós meditamos, Batista? É porque hoje nós é que somos os arautos, os precursores de Jesus. João Batista já fez o papel dele. Hoje quem faz o papel? Nós. Filó, mas eu não vou dar conta disso. Nós temos que nos preparar. Como é que o João Batista fez? Né? Como é que ele foi preparado? A primeira coisa que aconteceu com São João Batista foi que quando ele foi batizado no ventre da mãe de Isabel. O primeiro batizado da história foi São João Batista. Quando Nossa Senhora chega na casa de Isabel, o que Isabel fala? Vocês lembram? Lembra? Quando a sua voz ressoou no meu ouvido, o menino pulou de alegria no meu ventre. Batista estava recebendo o Espírito Santo e foi batizado ali. Quando nós fomos batizados, Deus nos escolheu, nos predestinou, escolheu cada um de nós e falou: você será precursor, você será precursora do meu filho. Nós esquecemos disso, né? Falei, nunca fiquei sabendo desse assunto, Filó. Pois foi assim mesmo. Nós somos escolhidos a partir do batismo. A partir do batismo, a gente passou a ser morada da Trindade. A partir do batismo, o Espírito Santo começou a trabalhar em nós, para que assim a gente também pudesse fazer aquilo que João Batista fez. Mas é tão interessante que está lá em Lucas, né, gente? Vocês vão ter um tiquinho de paciência. Quando Zacarias foi avisado que ele seria pai, lembra que foi no templo? Ele duvidou. E porque ele duvidou, ele ficou a gravidez inteira mudo. Olha que luta. Mudo. Quando o menino nasceu e falaram com Isabel, vamos batizar o menino, vamos colocar um nome, batizar não, vamos circuncidar o menino e dar um nome para o menino. E aí Isabel falou, João vai ser o nome dele. Falei, mas não tem ninguém que chama João na família. Aí vamos perguntar para o pai, Batista, Zacarias mudo. Aí ele pediu uma tabuinha e escreveu, João é seu nome. Quando ele colocou isso, a língua dele soltou e ele faz um poema das mais lindos que chama Benedictus, que ele fala assim, alguns trechos, né? Ele fala, e tu menino serás profeta do Altíssimo. Que coisa mais linda. Ele fala, porque você irás à frente do Senhor preparando os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação na remissão de seus pecados. É lindo demais. Mas em Lucas 1, capítulo 1, versículo 80, o menino crescia e se fortalecia em espírito. Por que eu estou lendo esse versículo para vocês? Nós fomos batizados. E a nossa vida espiritual fica desconectada de nós. O menino crescia e se fortalecia em espírito. A vida espiritual não é um chapéu que fica voando, não. De vez em quando eu ponho. A vida espiritual, para acontecer, ela tem que encarnar onde? Na sua vida concreta agora, onde você trabalha, onde você vive. Senão, não acontece. Deus se manifesta onde você vive, no seu trabalho, na sua rotina, na sua casa. É assim. Eu não posso desconectar. É diferente. Então a vida espiritual nossa, ela fica alienada.
nós não cuidamos e não trabalhamos a nossa vida espiritual. Às vezes, por algum momento, por graça de Deus, a gente desperta, ou numa doença, ou numa perda, não é? Você descobre que está com câncer e fala, vai que eu vou morrer mesmo, né? Vai que vai, eu treino Sara, como é que eu faço para chegar lá? Que vai acontecer o que comigo? Ou eu perco alguém que eu amo e falo, agora como é que eu vivo? Mas é difícil você pegar uma criança e falar, você precisa fortalecer no espírito, e eu vou te educar na palavra. Nossa Senhora foi para o templo com 3 anos de idade, ela foi criada no templo. Quão pouca atenção nós damos à nossa vida espiritual. Então, quando em Mateus, João Batista fala que o machado já está colocado na raiz, e lá em Isaías, que nós lemos domingo, ele fala que da raiz do tronco vai brotar um ramo. A gente fica pensando que hoje o maior problema na nossa vida chama raiz. Nós vivemos na superfície do mundo, na superfície das relações. Então, muitas vezes a nossa raiz está quase exposta, nem temos. A gente cuida bem das folhagens, daquilo que aparece, mas não cuidamos daquilo que sustenta, que é a raiz. Porque se eu tiver raiz profunda, vou passar por tudo que eu tiver que passar. As tempestades, as perdas, o que vier. Aquilo que Jesus fala em Lucas, na casa que é construída sobre a rocha e sobre a areia. Vai acontecer o que tiver que acontecer, mas uma só sobrevive, a que está fincada nele. Aonde que estão as nossas raízes? Fala, filho, eu nem sei, nem sabia que eu tinha que colocar água na raiz, né? Nem sabia que eu tinha que nutrir. Então, as nossas vidas, às vezes as nossas escolhas, as nossas opções, elas são muitas vezes baseadas em sentimentos e não em escolhas profundas. Nós perdemos essa noção. A gente vai vivendo como o mundo vai trazendo, não raciocinamos, não paramos, esquecemos de quem são os filhos. Esquecemos que a nossa vida não é uma coisa solta, sem sentido. Nós temos uma raiz. Nós somos filhos de Deus. Esquecemos disso, mas somos. Então, para mim poder ser arauto, para mim poder ser um precursor, hoje, 2000 anos depois, que eu tenho que anunciar Jesus, nós vamos celebrar o nascimento histórico dele daqui a uns dias. O que nós temos que lutar para que essa festa não fique só no consumismo, mas tem que ter uma raiz. A nossa salvação dependeu de uma vinda, gente. Se Jesus não tivesse vindo, nós podíamos nem estar aqui mesmo, bobagem. Mas Ele veio na liberdade de Deus, Ele veio, e a nossa salvação é a nossa resposta de fé a essa acolhida desse Deus que veio. Eu creio que esse menino que veio é o Filho do Altíssimo. Ele veio para nos libertar, eu já falei isso com vocês, Ele veio nos tirar do reino das trevas para a luz. É uma coisa extraordinária. Nós não temos noção do que Jesus fez por nós, não. A nossa vida a nossa salvação dependeu desta vinda. Aí a gente fala, mas é Natal, é uma época de muita tristeza. É época de dançar noite e dia, porque Ele veio. Filó, mas perdemos muita gente, Filó. Meu pai morreu perto do Natal. Ele morreu agora, assim, na véspera madrugada do dia 7 para o dia 8, que ele morreu comigo. O pessoal falou, Filó, é agora o Natal. Aí que nós vamos celebrar, põe as fotos da turma que morreu, né? Porque é a comunhão dos santos, né? Imagina o que eles estão fazendo de lá. Nós já estamos de cá. Mas porque cremos, porque se Ele não tivesse vindo, aí pode chorar, né, eternamente, que não vai ver nunca mais ninguém. Mas porque Ele veio, tem a promessa da salvação. E aí tem a ressurreição.
Eu sempre brinquei que o Natal lá em casa era o Natal dos perdidos. Todo mundo perdia alguém, estava triste, pode ir lá para casa, fica triste não, meu filho, vamos celebrar. É assim, porque temos que dar razão da nossa fé. A nossa salvação dependeu de uma vinda. Nós temos que ter coragem de anunciar isso. Nós temos que clamar isso nos desertos da vida, né, gente? Porque tem tanto deserto interno e externo. João Batista clamou no deserto, gritou no deserto, né? Ele era, imagina, João Batista era igual Elias, né, gente? Vivia no deserto, vestido com uma pele, comia gafanhoto e mel. Viveu para Deus, para anunciar. E é tão interessante que ele, Santo Agostinho fala isso de uma forma tão linda, que ele é a voz. A voz é aquela que vai trazer uma mensagem, né? Vai trazer uma palavra. Depois que a palavra chegou no seu coração, fez o papel que tinha que fazer, a voz se cala. Aí a voz se retira para que a palavra fique. Não é assim? Por isso que João Batista falava, é preciso que eu diminua e que ele cresça. Porque depois que você já anunciou, depois que a gente é precursor, que a gente anuncia Jesus, a gente se retira. Porque a gente não é salvador de ninguém. Quem que salva? Ele. Ok? A voz já cumpriu a missão dela, já falou. E se permanece é um estorvo e vai atrapalhar. Então a gente tem que entender que a gente é só aquele que anuncia, que tem que ter coragem de anunciar Jesus hoje, nesse mundo completamente desconectado. Mas para que eu possa anunciar, primeiro eu tenho que me converter. O primeiro caminho que precisa ser aplainado para o meu coração é aqui, ó. Eu tenho que aplainar o meu caminho, eu tenho que acertar o caminho, eu tenho que ver os vales, eu tenho que aterrar, eu tenho que tirar as montanhas. Às vezes é tanta soberba, né? É tanta intolerância, tudo que está excedendo eu tenho que passar a régua. Eu tenho que acertar as coisas, eu tenho que endireitar os caminhos de Jesus na minha vida. Eu tenho que abrir o coração para a palavra dele, para que ela faça um fruto de conversão em mim, e que eu viva essa palavra, senão não tem sentido. Eu tenho que entender o que significa se aplainar o caminho do Senhor. O que na minha vida hoje impede a minha conversão? Quais são os obstáculos para que ele chegue até mim? O que em mim está fechado, que eu não deixo Deus chegar? Por que eu não me entrego a esse amor sem medida, que é Deus? Por que eu tenho tanta resistência a Deus? Por que a gente tem tanto medo de Deus? Essa coisa mais doce que pode existir na nossa vida? Aonde está a nossa insegurança? Por que a gente não confia de olhos fechados, dá a mão para Ele e fala, pode ir? Para onde o Senhor quiser? O que nos impede de um abandono, de uma entrega sem limite a Ele? Nós seguramos a nossa vida em quê? Agarrados em quê? Que vai escorrendo aqui no meio dos dedos. Se entrega a esse Deus que te criou, que te ama, ser igual. Mas para poder confessar isso, eu tenho que primeiro converter. O trabalho comigo mesmo é muito grande, porque nós vamos ajudar o irmão, muitas vezes não é com as palavras, porque João Batista falou que nós temos que mostrar frutos do arrependimento. E esses frutos são de quê? Como é que nós vamos mostrar que nós já estamos arrependidos, convertidos? Que fruto é? Como é que vocês entendem isso? Não entende? Na hora que a gente está escutando a missa, tem que falar com o padre, faça favor de explicar esse pedacinho. Eu não entendi não. Sabe por quê? Porque se eu não me entendo, eu não vivo. Se eu não vivo, a palavra de Deus fica morta, e ela não gera vida em mim, eu não me converto. Compreenderam? Tudo que vocês não entenderem, por isso que a gente vem aqui terça-feira, gente.
É a escolinha. Para a gente poder aprender. Aquilo que vocês não entendem, fala, filho, eu não entendi. Fala, nem eu, hoje eu pergunto, quem sabe? Mas a nossa vida, ela tem que ser traduzida no amor. A nossa vida é uma doação. Eu vivo para quem? Deveria. Para Deus. A gente acorda de manhã e fala, mais um dia que o Senhor me dá de graça, para viver somente para vos amar e vos servir. Como é que eu vou servir a Deus? Servindo ao meu irmão, ao próximo. Atenta à necessidade do outro, de olho no que o outro precisa. É assim. Então a gente tem que estar sempre à disposição, porque para amar e servir a Deus eu só tenho agora. Então se alguém te pediu alguma coisa, que hora que você resolve? Agora. Um pobre te pediu uma coisa na rua, um irmão de rua te pediu, que hora que você vai ajudá-lo? Agora, para o carro. Para o carro. Estou com fome, para o carro. Não dá esmola, paga um prato de comida. Por quê? É agora. Ele pode morrer daqui a pouco com você e você nunca mais o acha. É agora. É só agora que a gente tem. O dia que a gente entender isso, por que a gente não sai da igreja sem a bênção? Pode ser a última. Ela vai me fazer falta. É verdade. Se a gente pensar nisso, a gente vai viver muito melhor. A consciência da morte nos dá uma qualidade de vida muito melhor. Porque tudo que eu faço inteiro, porque eu só tenho hoje, só tenho agora. Para abraçar alguém, para dizer ao outro, como que isso é bacana na minha vida. Para poder, nós ficamos tanto tempo sem poder abraçar, agora que nós estamos podendo. É hora de encontrar, de abraçar, de tirar o rancor do coração, tirar a mágoa do coração, andar com mais leveza pela vida, perdoar, andar com alegria, falar com o Senhor, estou por sua conta. O que o Senhor está precisando, meu filho? Estou às ordens. Se eu puder ajudar, estou aqui. Fica andando de olho nele, falar assim, se eu estiver precisando de alguma coisa, estou aqui. E fica com ele. Está precisando de alguma coisa, estou aqui. Assim ligada, voltada para o Senhor, nosso Deus. Não fica com o coração remoendo mágoa, amargura, rancor, mas e se? O se já perdeu, já acabou, não existe. O nosso passado pertence à misericórdia. Deus nos perdoa. O futuro está na providência. O que nós temos agora? Presente. E é Ele que nós temos. Então hoje estar aqui é um presente. Mas como é que eu vou levar para as pessoas e dizer para elas que às vezes elas nem têm consciência que elas têm sede de Deus, que elas estão com a alma tão ressecada, que elas nem sabem que têm sede. Elas acham que está faltando uma coisa, está faltando agora na minha vida, então é aquele iPhone que saiu agora. Vai lá, compra o iPhone, depois sofre com as prestações, então é caro, morre. Aí compra um sapato, não, aquele sapato está faltando. E está buscando, e aquilo não sacia. Porque o que nos sacia, isso que nos dá uma alegria sem fim, é Ele. Essa doçura, é saber que eu falo, Jesus, eu falo, o que foi, minha flor? Presta atenção. Aquele que fala assim, traga para mim seus problemas, porque a solução eu tenho. Nós desperdiçamos isso. A gente prefere ficar sofrendo sozinha, pensando, chegando a lugar nenhum, ou pedindo opinião de um tanto de gente, cada um vai te dar uma, tudo errado. A Jesus é de graça, rápida e fácil. Só falta confiar. Confiar que ali Ele está vivo. Vivo. O dia que a gente descobrir isso, não vai caber o povo na igreja. Sabia que eu posso chegar ali e falar, Jesus, estou agora para te contar. Como o Senhor falou que para trazer só os problemas, eu vou levando tanto. Falo, problema número 1, esse. Pula a página, a solução do Senhor, né? Não tem que saber de nada. Segundo problema, tal assunto. Pula a página. Vou passando só as páginas. Falei, então está tudo entregue. Vamos conversar de outras coisas, que os problemas já foram entregues. Entrega. O que eu tenho com isso depois que eu entreguei? Nada. O problema é dele. Como ele já tem a solução, a gente sai leve e saltitante. Fala que o problema eu tinha,
Nenhum. Falou, você tem problema nenhum, passei tudo com Jesus. Digo que vocês aprenderem esse segredo. Vai perder a noite de sono com o quê? Nada. Entregou, está entregue. Tem mão melhor para estar entregue? Não. Gente, eu digo a gente aprender esse exercício de amizade, de intimidade. Claro que você vai querer contar para todo mundo. A mesma coisa. É lógico. Hoje eu estava lá no CTI de manhã. Todo dia, né, gente? Estou lá, firme. Aí subiu uma colega da outra parte do CTI, lá de baixo. Ninguém vai atrás de mim à toa. Ô Filó, vem cá que eu estava com saudade de você. Eu sei, estava com saudade, mas está precisando de colo. E o colo que elas estão precisando é dele. Eu já sei. Falei, vem cá, minha filha, vem cá para nós conversar, que eu sei que a conta está boa. Senta aqui. Depois eu volto para você ter. Vamos lá. Vou ali dentro te dar um cafezinho. Aí eu falei, o que você precisa está lá embaixo, lá na capela. Vai lá. Você tem lá de baixo, está à toa, está folgado, vocês estão vindo aqui atrás de mim, está folgado lá embaixo. Porque quando a coisa está pegando, não dá tempo nem de saber que eu estou lá em cima. Pode ir lá na capela. Vai lá. Adoro o Santíssimo. Conta para ele essas coisas que você me contou, porque ele tem a solução, eu não tenho. Mas você veio cá para poder te lembrar que quem resolve é ele. Essa dia toda feliz, eu falei, eu não acredito, é simples, menina, gente que não sabe, ainda é de graça. Mas para poder contar isso para alguém, eu já tenho que ter ido lá várias vezes. Então aplane o caminho, abre seu ouvido e fala, Senhor, eu quero converter, eu quero viver uma vida de verdade com o Senhor. Eu não quero achar que a minha vida espiritual é um chapéu que fica voando, não. Eu quero de verdade ter o Senhor comigo como a razão da minha vida. Eu quero de verdade ter a coragem, a ousadia de te anunciar. Sem medo. Quero ter coragem de dizer ao outro, sabe por que você está triste? Porque te falta a alegria da sua vida. Como é que ela chama? Jesus. Ah, Filó, minha filha, alegria. O álcool nosso é endógeno. De me rindo. Por causa de quê? Por causa dele. Que eu digo que a gente descobrir isso de verdade e que isso é eterno. Porque quem é o modelo para nós daquela que escutou a palavra e que a palavra moldou ela? Foi Maria. Ela ouviu, permitiu ser trabalhada pela palavra de Deus. A gente escuta, mas parece que o assunto não é para a gente. Tem que ouvir e falar, é para mim que ele está falando. O que ele quer me dizer agora? É assim. Então você pedir a ela que nos dê a mão, nos dê coragem para viver conforme ele quer, igual aquilo que ela disse nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Nós somos convidados hoje a ouvir. Hoje a leitura de Isaías era maravilhosa. Consolai, consolai meu povo, dizei a eles que a pena, que a lida, que toda a luta está terminada. Até chorei quando escutei isso. Que a luta está terminada. Por quê? Porque é Ele que vem. É o Senhor nosso Deus que vem ao nosso encontro. Ele vem todo dia, toda hora, e a gente não reconhece. Então eu preciso ajudar o outro a reconhecer a presença de Deus vivo. Deus não é uma ideia. Ele não é uma ideia. Ele não é alguém que está longe de nós, não, Ele está aqui no meio de nós. Essa diferença é muito grande. Que eu falo e Ele escuta, e se eu calar, Ele fala. Isso é maravilhoso. Hoje nós somos aqueles que temos que ter coragem de anunciar que isso é real. Hoje, cada um de nós que está aqui toma consciência que é precursor de Jesus. Que eu tenho que estar na vida do meu irmão e falando com ele: Deus vem, é real, Ele já está aí. Você que não percebe. Não feche o seu coração, abra. Deixa Deus entrar. Deixa o vento entrar, bater e virar sua casa do avesso. Vai lá descobrir que você precisa do Espírito Santo para poder hidratar a sua raiz. Lá é a fonte de vida que vai gerar vida em você. Tanta gente morta viva.
porque falta a vida, que é Deus. É preciso que a gente tenha coragem de dizer isso. Onde é que está a sua alegria? É nele. Qual a dificuldade que a gente tem? É se entregar a Ele. A gente dá muita opinião para Deus. A gente precisa de fazer como João, né? Anunciar. E João dizia: eu não sou digno nem de desatar a correia das sandálias dele. E quem desatava a correia das sandálias naquela época era o escravo. Ele não se sentia digno de ser nem escravo. E Jesus depois elogiou ele e disse que dos filhos de homem, dos homens, ele foi o maior. E ele se sentia um nada, né? Então, hoje nós vamos pedir a João Batista, São João, que interceda por nós, porque ele teve alguns privilégios. Ele foi o profeta que anunciou, mas que viu Jesus. Pode imaginar a emoção de João Batista quando viu Jesus passar e apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. Pode imaginar que os olhos dele viram aquilo que ele anunciava, nenhum outro profeta viu. Ele falou: eis o Cordeiro de Deus. Então a mão dele anunciou, mostrou. E depois ele pôs a mão na cabeça de Jesus para batizá-lo. Pode imaginar isso? E ele viu o Espírito Santo descer sobre ele. Isso é uma coisa louca. Isso é uma coisa louca. Então é ele que teve a oportunidade de pôr a mão na cabeça dele e que teve a oportunidade de anunciá-lo, apontar para Jesus, que nessa noite ele use as mãos dele para nos apontar para Jesus. Hoje nós vamos pedir o contrário. Ele apontou Jesus para os discípulos dele, tanto que João foi atrás de Jesus. Hoje nós vamos pedir a São João Batista outra coisa. Hoje ele já está do lado de Jesus. Nós vamos pedir a ele que aponte para Jesus cada um de nós. Aponte. E fala com Jesus: este é um dos seus precursores. Eles são os seus arautos hoje no meu lugar. São eles que irão te anunciar nesse mundo. Olha a nossa responsabilidade. Você nem sabia que sua responsabilidade hoje é essa, de anunciar Jesus com a sua vida e, se precisar, com alguma palavra. Hoje nós vamos pedir a Ele, da mesma forma como você pôs a mão na cabeça de Jesus, põe a mão na nossa cabeça hoje e peça a Jesus as graças espirituais que cada um aqui precisa para a nossa profunda conversão. Para que de verdade a gente viva uma entrega absoluta, uma confiança sem igual, e que a nossa vida possa ser renovada, e que a gente possa anunciar Jesus com coragem, com entusiasmo, o mesmo entusiasmo que João Batista teve de dizer: eis o Cordeiro de Deus, aquele que te procura, aquele que te ama. Você tem que dizer isso para os outros. No meio de vós está aquele que vós não conheceis. Ele está no meio de nós e nós não o conhecemos. Ele te procura. Ele procura por você, pela sua alma. Ele te deseja, Ele te ama sem igual. E Ele é o único que poderá te fazer feliz. É o único, e Ele jamais te decepcionará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Esse ano nós vamos seguir o Evangelho de Mateus, né? E dentro do Evangelho que a gente leu, ouviu domingo, Jesus fala para os discípulos assim como hoje Ele fala para cada um de nós, né? Quando Ele diz: vós sois o sal da terra,
Ora, se o sal se tornar insonso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Sempre que a gente escuta, sempre volto isso para vocês, né? É preciso que a gente pense. Quando Jesus diz isso, Ele está dizendo para você. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Vocês conseguem entender a dimensão do que Ele está querendo dizer? Ou vocês só escutaram isso? Vocês pensaram o que significa isso hoje? Bem, quando Jesus coloca isso, e nós vamos ver como é que Ele é realmente extraordinário, extraordinário. Quando Jesus, Ele semeia algo para nós, Jesus tem uma expectativa. Ele tem uma expectativa de que a nossa vida realmente seja saborosa. Deus não quer que a nossa vida seja insonsa. Esse caldo sonso que é a nossa vida, que eu vi falando, que a gente acha que é cristão. Porque vem à missa de vez em quando. Porque eu fui batizado, crismei, então eu sou cristão. Não é. Há quanto falta para nós de verdade fazer com que a nossa vida tenha sabor. A gente vive essa coisa mais ou menos. Mais o mundo nos mandando do que nós tomando a rédea daquilo que a gente crê e caminhando. Quando Jesus, Ele não semeia na neutralidade. Jesus, Ele quer que a gente tenha sabor na vida. Ele quer que a gente não tenha medo de correr risco de viver. Nós somos esse trem sonso. Ou eu estou brincando? Não estou? Não é? Falta paixão. Então, porque ser cristão não é ser uma pessoa diferente. Não é algo fora, mas algo que Deus nos transforma. É ser um tipo de pessoa que Deus nos faz. É aquela pessoa que Jesus nos faz. E é exatamente porque Ele nos faz que eu posso viver a vida que Ele pediu aqui. Mas enquanto Ele não me fizer, eu não me permitir ser, não tem jeito. É diferente. A nossa vida espiritual, ela vai começar a partir de onde vocês estão. É a partir daí que a gente assume viver uma vida com o Senhor na inteireza. Vida espiritual não é algo que está como um chapéu voador, não. Vida espiritual, ela tem que estar encarnada na sua vida. É de verdade, é uma vida com o Senhor, com o sabor de ter um Deus vivo. Essa é a diferença. Eu tenho que entender, se primeiro eu não experimento isso, se eu não experimento qual é o sabor, e Deus se deixa saborear, como é que nós vamos ser sal para quem? Ser luz para quem? Se isso não é nem para nós. Então, é tão interessante que quando a Bíblia te convida a saborear Deus, o local que mais fala disso são os Salmos. E se vocês pegarem o Salmo 27, depois vocês podem ler isso em casa, Salmo 27, no versículo 4, uma coisa peço a Yahvé, a coisa que procuro, é habitar na casa de Yahvé todos os dias da minha vida, para saborear a doçura de Yahvé e meditar no seu templo. Saborear a doçura de Deus.
Quando é que vocês acham que nós vamos saborear Deus? Deus tem gosto? Quando é que nós vamos poder saborear? Quando a gente não quiser mais consumir o mundo. Para saborear, eu preciso de ter lentidão. Concorda? Você vai saborear uma comida rápida? Não tem jeito. Você tem que queimar a boca, né, na rapidez que come. Mas para saborear, para degustar, para sentir, eu tenho que ter lentidão. Eu tenho que contemplar, eu tenho que meditar. Saborear exige proximidade, exige intimidade. Senão, não saboreio. É essa relação que Deus quer. Que você saboreie, que você deguste aquela presença de Deus. Isso na sua vida isso cheira intimidade. Se vocês lerem o Salmo 34, e é lindo o Salmo inteiro, vale a pena vocês lerem, porque é uma pessoa que passou um aperto muito grande, vai bem dizer a Deus, porque Deus o livrou. Mas eu vou resumir no versículo 8 e 9, que fala: o anjo de Yahvé acampa ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede, saboreai e vede como Deus é bom. Saboreai e vede como Deus é bom. Feliz o homem que nele se abriga. Feliz. É quem sabe, quem já experimentou isso. E aí Pedro, na primeira carta de Pedro, quando ele retoma isso e ele fala que a gente precisa desejar receber o leite espiritual, vocês que já saborearam como Deus é bom. Então, Deus permite ser saboreado. Isso no sentido de que eu vivo uma experiência profunda com o Senhor. Aí ele diz, né, em Marcos capítulo 9, no verso 50, que é uma correspondência a Mateus, Jesus fala assim: tende sal em vós mesmos. Como é que eu vou ter sal dentro de mim? O sal não é uma coisa externa. Então, na verdade, essa experiência do sabor é aquilo que Deus vai nos transformar. É uma forma de ser. É uma transformação da nossa existência. À medida que a gente convive com Jesus, à medida que a gente vai sendo transformado, aí a vida tem sabor. Então, aí a gente começa a entender o que ele quer dizer. Agora nós vamos chegar onde ele quer dizer. Porque ser cristão não é um jeito que eu vou fechar na minha vida ou num grupinho pequeno. A salvação que Jesus veio trazer, ele veio trazer para todos. Então todo mundo espera algo de nós, cristãos. E nós temos que dar alguma coisa. Ser cristão é poder passar para essas pessoas, é a nossa missão. O que o mundo espera? Um mundo com tanto problema, o que espera? Que a gente consiga dar sabor e luz nas situações tão difíceis como o mundo está vivendo. Como é que nós, cristãos, vamos viver a mesma situação que o outro vive? Como é que nós podemos mudar essa situação? A situação é a mesma, mas eu posso dar um sabor nela. Eu posso trazer a luz para ela. A gente é a luz? Não. Mas é tão interessante os detalhes de Jesus, né? Que Jesus é o homem dos detalhes. Um dia nós vamos entender. Quando ele fala o sal, a luz, o artigo é definido, para que você não imagine que existe outro sal ou outra luz. E ele é brilhante mesmo, né? Porque o sal, ele não existe para si mesmo, existe? O sal pode fazer o que para si? Ele não pode se salgar. Pode? Não. O sal não tem nenhuma utilidade para ele mesmo. Mas o sal é imprescindível na vida do outro. Olha que interessante. O sal desperta no alimento
o sabor que ele tem. Ele não dá o sabor, mas ele desperta o sabor do outro. Ele faz o outro ser o alimento que ele tem que ser. É o nosso papel. Para nós mesmos a gente não é nada, mas para o outro nós podemos ter um papel fundamental. Mas o sal, para ele poder exercer o papel dele, ele tem que... O que tem que acontecer com o sal? Ele tem que ser dissolvido? Ele tem que se perder? Não é preciso então que a gente seja consumido? Não é assim? Que eu diminua para que ele cresça. Então, à medida que eu vou me perdendo, o trabalho, o ser sal, ele tem é um trabalho humilde, é discreto, só serve ali para dar o sentido. Assim é a nossa vida. Porque nós, como seguidores de Jesus, nós temos esse compromisso. Se Ele já deu sabor à minha vida, se Ele deu sabor à sua vida, você tem que levar sabor para a vida do outro, tem uma vida insonsa. Aquela vida que não chegou a ser nada. Você é cristão? Sou. Vou à missa de vez em quando, Páscoa, Natal. É assim. Entendeu nada. Não viveu, não saboreou, não experimentou. Não viveu a aventura de ter um Deus, não sofreu com os momentos e não se alegrou quando Deus libertou. Porque com Deus é assim. A gente está no barco e acha que o barco vai virar, por que não afunda? Por que nós cristãos não afundamos? Qual a ideia? Você está no barco, por que não afunda? Aonde nós estamos agarrados? No mastro, que é uma cruz. Se eu me agarro na cruz, eu não me afundo. Então, pode bater tempestade que for, agarro na cruz, quem me leva para o fundo? Ninguém. Mas tem que experimentar. Tem que viver essas coisas. Tem que dar testemunho que a vida tem um sabor, mesmo que esteja do avesso. Tem que ter um outro olhar. Então, esse é quando Jesus fala da gente ser sal. O trabalho é humilde, é pequenininho, é uns com os outros, mas sempre a partir de nós, porque eu já pude saborear. Quantas vezes você já pôde falar para alguém assim: saboreie e vede, provai e vede, como Deus é bom, como Ele não exclui um filho, como Ele ama a todos nós, como Ele quer que a gente aceite viver uma vida de aventura com Ele, porque Deus não repete, nem um dia igual. E é impressionante, andar com Ele é uma aventura por dia. Não é assim? Não repete absolutamente nada. E é espetacular. É confiar, é dar a mão e falar: vamos embora, meu filho, não é que você está querendo ir embora. Mas poder trazer para o outro essa alegria, que a vida não é mais insonsa, a vida tem gosto. Eu degusto. Imagina o que é quando a gente aprende a se contemplar a Deus, estar na presença dEle e contemplar. Por que Deus nos coloca como sal e luz? Nós que caminhamos atrás de Jesus, caminhamos na luz, não é assim? A sua palavra é lâmpada para os meus pés, não é assim? Está escrito na primeira carta de João: em Deus é luz e nele não há nenhuma treva. A luz é símbolo de vida. O ser humano não vive na escuridão, vive? A escuridão, ela não te permite andar, ela não te permite mover, ela não deixa a vida ser vivida, porque na escuridão você não mexe, você está parado. Então, por isso que ele fala: vocês são luz, mas nós não somos a luz. Nós podemos ser a faísca de luz, que revela a grande luz que é Ele. Por que eu sou faísca? Porque eu já permiti que a luz viesse até mim. Gente, só vocês pensarem, carvão e brilhante têm a mesma composição química. É feito da mesma matéria. Os dois são atravessados pela luz. Um afoga a luz e o outro expande a luz. Nós temos que escolher o que a gente quer ser, né? É simples. É se permitir ser atravessado.
É deixar a luz de Deus brilhar na vida do outro, é levar a luz para o outro, é clarear a vida de alguém que está no escuro. E no escuro ninguém anda. Mas primeiro tem que permitir que essa luz já tenha brilhado em mim. Essa luz já tem que ter batido aqui. Ele tem que ter me tirado da escuridão e falado, deixa eu te mostrar uma outra coisa. É ver nos olhos dele. E é tão interessante, porque Jesus, ele é espetacular, né? Eu vou lendo a palavra, a gente fica encantado, mas ele dá uma advertência tão pesada. Ele fala, mas se o sal se tornar insonso, com que o salgaremos? Tem jeito do sal ficar insonso? Isso é um provérbio. Tem? Tem. É o sal que é retirado do Mar Morto. Ele perde o sabor muito rápido. E na nossa vida, quando é que perde sabor? Quando que vocês acham que vocês vão perder o sabor? Quando, gente? Vocês têm que pensar. Se a palavra de Deus, se eu saborear, e isso não gerar vida em mim, não saboreei nada, ok? Ok? Então, porque a palavra sabor e saber e sabedoria, eles têm a mesma raiz latina, que é sapere. Então, é sabor, não só sabor de sentir o gosto, mas sabor da vida. Compreende? É sabedoria, é o coração que saboreia aquilo que dá vida. É entender isso, é a gente adquirir a sabedoria. Que é a sabedoria de viver da luz da verdade que nos alimenta, né? E a verdade que nos alimenta é Jesus. A luz que nos ilumina é Jesus. Então é isso, é perceber isso, né? Quando é então que eu fico insonsa? Quando é que eu também perco o sal, o paladar? Quando é? Quando a minha raiz não está se alimentando de onde deve. Eu perdi, eu me desconectei dele. Cada vez que você se desconectar de Deus, você perde seu gosto. A vida fica... Eu vivo falando com vocês, aquela água de chuchu rala. A gente se arrasta, não vive com alegria. Aquele povo que você encontra, a vida está do mesmo jeito todo dia. Como é que você está? Falando, o que, gente? Coragem, força, que desânimo que é esse? Vambora. Que há, gente? Agradece a Deus estar levantando, bonito, para trocar de roupa, passar um perfume, trabalhar. Vai a pé, vai de carro, vai de trem, vai do jeito que quiser. Tem perna para ir. Que alegria, porque esse desânimo pode ser o último dia que a gente vive, né? Tem que viver na alegria de pertencer a Deus, estar na companhia dEle e de levar a alegria de ter um Deus que é vivo. Vivo. Mas com Deus a gente vive as coisas na intensidade que tem que viver. Tem que cantar com Deus, cante. Quem dançar com Ele, dança. Mas se tiver que chorar, chore. Se tiver que gritar com Ele, grita. É só assim que nós vamos caminhar e aprender e descobrir Deus. Nós temos que viver dentro da nossa vida, dentro da nossa realidade, uma experiência profunda de Deus. Sem essa experiência profunda de Deus, nós não vamos conseguir convencer nem a gente mesmo que Deus está vivo. Nem que é uma vida que vale a pena ser vivida com Ele. Não tem jeito. É preciso passar pela pele, né? Por nós. Antes de falar, você é sal e você é luz, a gente primeiro já foi transformado. Por isso que isso aqui é todo um trabalho de conversão. E Jesus fala, por isso que a gente tem que ter, a gente volta sempre no mesmo assunto, né? Que a gente tem que manter a perseverança. Se todos os dias eu não nutrir a minha alma, se todos os dias eu não me alimentar, como é que eu mantenho essa seiva em mim para dar conta do dia? Não dou. Não dá conta. Se você não se alimenta dele, como é que você vai dar o que para o outro? Nada. Como é que você vai dar coragem e força para o outro? Você vai tirar isso de você mesmo? A gente mesmo não tem nada. O que a gente tem que não nos foi dado por Ele? Tudo que a gente tem foi dado por Ele.
Então, eu preciso me alimentar para que eu possa ser consumida. É a mesma coisa a vela. A vela, a luz pode ser pequenininha. Coloca a luz no ambiente e ela ilumina e você começa a ver. Olha o seu carro para ver se está sujo. Coloca a luz, coloca ele de frente ao sol. E você vai ver se o seu carro foi bem lavado ou não. O para-brisa está horrível, sujo. Você só vê na hora que a luz bate. Como é que eu sei que eu estou pecando? Se a luz de Deus me mostra, porque senão... Eu falo para ele, Jesus, porco deitado na lama, está tudo certo, meu filho. Está tudo na sujeira, vai ver o quê? Nada. A não ser quando a luz bate e mostra que está sujo. Então a gente precisa dar luz para tudo, para nos revelar, para mostrar onde é que nós estamos, para dar o caminho, para a gente não errar. Aquele que anda na luz, ele não tropeça. Se você estiver no escuro, você vai tropeçar e vai cair. Porque é Ele que é a nossa luz, Ele que mostra. É espetacular andar com Ele. É espetacular. Ele que dá força, que dá um outro olhar, senão a gente não dá conta. E aí Jesus fala, do mesmo modo brilha a vossa luz diante dos homens. Luz nenhuma que nós temos. Só Ele é a luz. Mas eu tenho a faísca da luz. Para que as pessoas vejam aquilo que você está fazendo. Não para te glorificar, mas para revelar por que você fez isso. Por causa do meu Pai, por causa de Jesus. Quantas pessoas aqui tem aqui que são da área de saúde? Tem alguém? Médicos? Enfermeiras? Ok? Quando a gente está diante de alguém que a gente não pode mais salvar o corpo, nós temos a obrigação de salvar a alma. Somos cristãos. Nós sabemos que a vida não vai encerrar ali. E essa é a nossa missão. Não podemos. Então, nessa hora, batizem. Nessa hora. Rezem. Fica de mão dada. Não deixa morrer só. Porque as pessoas vão ver, vão dar, você vai dar testemunho. Por que você está fazendo isso? Porque eu creio, eu sei, que só existe um mundo, só existe uma história, e ela tem que ter sabor, e ela tem que ter luz. Só existe uma luz. Só existe um sabor, e esse é Jesus. E eu creio, então eu tenho que te mostrar, mesmo que você não queira, mas você vai ver e vai começar a ficar assim meio invocado. Mas nós temos que ter essa coragem. Nós não podemos ter a tibieza, porque a gente vai percebendo que nós vamos virando discípulo tíbio, uma fé mesquinha, que nós não temos coragem de dizer, eu creio. Eu não tenho coragem de dizer, eu vou fazer isso por causa de Jesus. Eu creio que a morte não tem a última palavra. Eu creio. Está a luz da esperança para uma mãe. Naquele momento que a coisa está encerrando, que você não tem mais nada para dizer. Semana passada, acho que já deve ter 15 dias, nós perdemos um menino um dia, outro no outro. Esse tinha 9 meses, estava no CTI. Não comigo já foi para a 4ª cirurgia, que ele voltou lá para o CTI do cirúrgico. A mãe espetacular, 9 meses dentro do hospital, transformada. Eu chamei a hora que ele deu, já tinha tido 12 paradas de um dia para o outro. Eu falei, gente, a hora que ele tenta ir, nós buscamos ele, tenta ir, nós buscamos ele. Eu falei, esse menino foi batizado. Vou saber da mãe. Foi batizado? Não. Eu falei, agora? Ela falou, doutora, eu sou católico, meu marido é evangélico. Eu falei, mas o Deus é um só. Eu vou batizar ele agora. Agora. Aí o pessoal, a maioria não sabe nem quem eles são, da classe médica. A maioria não sabe nem quem eles são ainda, não se definiram. Falei, mantenha a massagem cardíaca, porque eu vou batizar. E cheguei com a mãe. E falei, mas quem vai rezar além de eu da mãe? Um que crê em Deus, reza comigo. Porque Jesus falou que se 2 estão juntos, ele vai chegar. Você imagina que o povo nem respira quando eu falo isso. A Filó ficou louca, né? De tanta parada. Vamos batizar. E a hora que eu encerrei o batismo, consagrei Nossa Senhora, falei, você vai conhecer outra mãe mais doce? Entreguei para o anjo da guarda, falei, pode parar a massagem? Ele deu o último suspiro, colocamos no colo da mãe, e a mensagem da mãe no dia seguinte foi, obrigado por ter me dado esse momento. Porque encerra com dignidade. Por quê? Porque filho.
Eu falei com a mãe, por que nós estamos batizando? Para ele se tornar filho de Deus. Porque ele vai atravessar agora o caminho da morte, mas não vai só. Ele vai com a cruz na testa, que ilumina o caminho dele, porque ele está atrás de Jesus. Então ele tem um lugar certo. Tem um lugar certo. A outra tinha 10 meses, e eu falei com a mãe, falei com o pessoal, gente, não vai dar tempo, vou batizar com água destilada, não vai ter nem buscar água benta. E agora o Armil, você tem de tanta água benta, igual eu estou firme. A mãe falou, doutora, ela está com 10, mas eu ia batizar com 1 ano. Eu falei, está com 10 meses, não dá tempo, é agora. É agora que eu vou batizar. Falei, se eu posso dar um presente para alguém, é o direito de ir para o céu. Isso nós que somos da área de saúde, qualquer um de nós que somos cristãos batizados, diante de alguém que está morrendo, que você não sabe se foi batizado, batize. Há um só batismo, mas vocês não sabem se a pessoa foi batizada, não tem ninguém para responder. Reza, faz o sinal da cruz na testa dela e vai em paz com Deus, nosso Senhor. Nós não podemos ter vergonha. Não podemos ter vergonha de anunciar que o Deus que nós cremos é vivo. Mas se ele não for vivo antes para você, como é que você vai dar sabor para quem? Então nós que somos discípulos, nós temos que ter um discernimento, o Espírito Santo o dia inteiro, para não ser luz demais, porque estão cega. Eu não posso ser sal demais, senão ninguém aguenta comida salgada, aguenta, ninguém fica. Eu também não posso ser salzinho muito fraquinho, porque também não dá sabor de nada, porque tem sonso. Também não pode ser uma luz fraquinha, porque o ambiente fica frio, não acolhe. Quem pode dar essa sabedoria para nós? Ele. Tudo a gente depende de Deus, né, gente? O tempo inteiro a gente depende dEle. Fala, Jesus, me ajuda a ser sal e luz. Eu não quero perder o sabor. Eu quero ter a coragem de fazer as obras por sua causa. Eu quero ter a coragem de olhar para o meu irmão e falar, é meu irmão. Então eu estou comprometida com ele. Eu não vou cuidar de todos, mas daqueles que ele colocar no meu caminho. Mas aqueles que ele colocar no meu caminho, é o que diz Isaías. Ele está nu, veste ele. Ele está com fome, dá comida. Ele está com sede, dá água. Faça as obras da caridade. As obras da misericórdia. Por quê? Porque Jesus falou que estaria ali. E isso Jesus faria, então eu tenho que fazer. Porque nós somos seguidores de Jesus. Então nós temos que levar o sabor e a luz. Nós temos que cuidar uns dos outros, nós temos que acolher uns aos outros. Nós temos que olhar nos olhos uns dos outros, dizer coragem. É assim. Nós não podemos deixar que o outro caia, desanime e não tenha força. Nós temos que ajudar o outro a caminhar. Estou com uma menininha lá que não está no meu setor. 8 anos de idade, linda, nunca adoeceu na vida. Foi brincar, de repente não conseguia mexer. É porque não é verdade, o tumor se manifestou na coluna e ela está paralítica. Aí pediram a vaga, a gente conseguiu trazer e eu recebi uma mensagem do pessoal da oncologia que ela queria me conhecer. Aí eu fui lá e ela falou comigo assim, sabia que quando eu sinto muita dor, Jesus me faz um carinho? E o carinho dele é igual pompom. Pompom que deve ser aquela coisinha assim suave, fazendo assim no rosto dela. Eu falei com ela, pois é, mas eu vim te trazer uma companhia. Menino Jesus, de Praga, o que eu tinha eu levei. Falei, porque o menino Jesus teve 8 anos. Aí eu já não lembro disso. Ele teve a idade dos meninos. E a gente precisa ensinar as crianças a devoção ao menino Jesus. Falei, menino Jesus teve 8 anos. Então, todo dia, nós vamos ficar aqui. Você vai ficar com a imagem dele. Vocês dois vão fazer proeza, que eu tenho certeza. E eu vou vir cá todo dia fazer a oração do menino Jesus para você. Existe uma oração, existe um livro do Instituto Hesed, da devoção ao menino Jesus. E dentro dessa devoção, tem uma oração só para criança muito grave. Então, eu vou lá e rezo com ela todo dia. Porque ela olhando para o menino Jesus, ela me conta assim, essa noite eu não tive dor. Fala, menino Jesus. Cheguei lá domingo, ela estava com as pernas para cima, colorindo. Falei, mas o que ele andou fazendo? Já está mexendo as pernas, que
não vai precisar, começou a fazer quimioterapia, não vai precisar retirar o tumor, parou a compressão. Falo, vamos ver o que o menino Jesus vai fazer. A gente tem que ter ousadia. Por quê? Porque o amor é ousado. Não sou eu que determino o que Deus vai fazer. A gente pode interceder. A gente pode pedir, porque cremos. Eu sei do que ele pode fazer. Vocês conhecem a história do menino Jesus de Praga? Já leram o que ele já fez? Proeza. Uma hora eu contei ela para vocês. Vocês cansam, muito assunto. É fantástico. Mas a gente desconhece a riqueza toda de Deus. Então, o menino Jesus, eu levo para os meus meninos. Porque o menino Jesus teve exatamente a idade de cada um deles. Então, com isso, você desperta o outro. Você desperta. As pessoas olham e falam, mas ela está aqui nessa correria com a ciência e de repente ela está aqui rezando com o povo. Sim, onde é que você vai? Vou rezar. É assim. Onde você vai? Me chamaram outro dia lá no Vila da Serra. Família desesperada com uma criança de 8 meses com tumor cerebral. Cruel. Aí eu cheguei lá, o pessoal falou, Filó, você veio examinar? Eu falei, não, vim rezar. O povo nem respondeu. Ficou todo mundo mudo, todo mundo me olhando, paralisado. Né? Você veio fazer o quê? Rezar. O terço. Eu que terço na mão. Fala que Jesus é escandaloso, né? Deixa o povo todo assustado. Fala o que você vai fazer. Porque Jesus faria a mesma coisa, só que ele chegava aqui, ele punha a menina de pé, e eu rezo. Peço a intercessão da mãe, porque ela é mãe. E não pode esquecer de falar de Nossa Senhora. Tem que dar testemunho, falo com as mães lá no CTI. A única mulher que conhece a sua dor é Maria. É ela que você tem que aprender a invocar, para te sustentar, porque ela ficou firme. Nós somos fraquinhos, por que a gente é fraco? Por quê? Porque a nossa vida de oração é vergonhosa. O dia que a gente reza um texto, você fala, não, rezei demais, gente. O que, minha filha? Você rezou um terço? Nossa vida de oração é horrorosa. Horrorosa. A cara nossa não queima. Então, nós somos frágeis do ponto de vista espiritual, porque a gente não tem... Da mesma forma que você fala com uma criança, menino, come, senão você vai ficar fraco e vai adoecer. Eu te digo, se você não rezar, não se alimentar com a Eucaristia, com os sacramentos, você não tem força para dar testemunho de Deus, tem? Não, a primeira soprada você caiu. Por que é fraco? Porque não tem vida de oração. Então nós sabemos, se a única coisa certa e verdadeira que nós temos na vida é Jesus, essa realidade espiritual que a gente não vê, mas sabemos que ela é real, e que vamos para Ele, por que a gente não cuida dela? A gente não cuida. A gente cuida do corpo, não estou falando para não cuidar do corpo, não. Cuida do corpo, dos cabelos, faz massagem, faz tudo, ginástica, faz tudo. Mas cuida da alma. Jesus fala, a única preocupação que você tem que ter é com o estado da sua alma, que eu posso buscar hoje. Mas a gente sempre acha que isso é para o desavisado. Nunca para nós, imagina. Então, o quanto é preciso que a gente olhe, fala, Jesus, eu quero ser isso aqui que o Senhor falou com os discípulos. Eu quero ser o sal e eu quero ser a luz. Eu quero dar sabor, eu quero pegar uma situação difícil, ajudar as pessoas a olhar com outros olhos, eu quero ajudar uma mãe a andar, eu quero mostrar para as pessoas que a vida tem dignidade, independente do estado que ela está, porque Deus habita ali. Tem que ter coragem, tem que não ter vergonha de dar testemunho de um Deus que é vivo. Nós temos um dilema assim, né, dentro da medicina, que é a morte cerebral. Mas se dá o diagnóstico de morte cerebral, nós temos que dar dignidade até o fim. Dia que a gente faz isso lá no CTI. Para desligar tudo, tem oração, tem batismo se não foi batizado, tem a presença da família, deixa a família despedir, rezamos todo mundo, entregamos ao Senhor da vida e só assim desligamos. Por quê? Porque é sagrado. Mas como é que eu vou entender essa sacralidade do outro se eu não entendo que eu sou sagrada para Deus? Então o que eu quero de verdade, que eu gostaria de verdade que esse ano vocês experimentassem,
É isso que essa expectativa de Jesus, que a gente não frustrasse a expectativa dele, que a gente tivesse a ousadia de viver a nossa fé com profundidade, a nossa fé com consistência. Mas essa fé com consistência não pode ser por causa da minha experiência com Jesus, mas tem que ser da sua experiência com Ele. Compreende a diferença disso? É você que tem que saborear Jesus. É você que tem que ter essa sabedoria de entender que aquilo que enche o seu coração, aquilo que é verdade, que te alegra, isso sim é que dá sabor. O resto é ilusão. Vai ter que ter essa ousadia. Jesus deseja, Ele espera que a gente viva de verdade o sabor. Que a gente possa se alegrar com a vida, né? Ter essa alegria com a vida. Né? E não ser um bando de lamuriento que nunca nada está bom. Tudo tem alguma coisa que está errada? Quem sabe esse ano Deus nos concede a graça, porque a gente vai pedir, de viver uma vida com profundidade, sair dessa mesmice da nossa vida espiritual, para de verdade, não só saborear as coisas, mas saborear a vida, degustar a vida, e falar que presente é esse que eu ganhei, ser convidada a uma vida que é eterna. Por isso eu posso levar ao meu irmão, que ele tenha gosto quando ele está desanimado, falar, coragem, a vida é muito mais do que você imagina. É muito mais. A gente está preocupado com a subsistência, não está preocupado com a vida. Né? Então, se lançar em Deus, não ter medo de viver com Ele, não ter medo de correr risco com Ele. Falar, Senhor, me transforma para ser cristão. De verdade, onde eu passar, eu seja uma luz que possa iluminar. Eu chego em um ambiente, a luz chegou. Não porque eu sou a luz, mas porque eu sou a faísca da luz. Né? Que eu trouxe luz para os ambientes e pude revelar que mais que essa miséria que a gente possa, de situação a gente pode estar vivendo, a vida foi feita para muito mais. Então, o desafio é nosso. Pedir a Ele a graça de jamais perder o sabor, que é Ele. Nunca mais perdê-lo na vida, mas cada vez mais estreitar os laços com Ele, ser cada vez mais dEle, deixar Ele cada vez mais nos possuir, e falar, viva comigo uma vida que de verdade tenha gosto, que se permitir ser consumido, assim como a vela se queima para dar a luz, assim como o sal se perde, que a nossa vida seja consumida também, mas por causa dEle, por amor a Ele. Aquele que perde a sua vida, vai ganhá-la, não é assim? Então, não ter medo disso, né? De ter uma vida que, você sabe, que se gastou, mas aonde ela se gastou? Em qual tráfico, né? Onde que ela foi consumida? O tempo passou, mas aonde? Como que eu gastei? Olhar para suas mãos e falar, como que eu gastei meu tempo, meus pés, aonde que eu andei? Se eu corri somente para as coisas de Deus, glória a Deus. Então, entender isso, né? A questão é, aonde a gente se consome? Para quem eu estou envelhecendo? Para quem eu vou me perdendo? Se a resposta for para Jesus, é para Ele mesmo que a gente vive. Nascemos para Ele, vivemos com Ele e vamos morrer para estar com Ele. Que Ele nos conceda, né? Nesse ano que a gente começa, com muita alegria, a gente começa a reviver, a recontar e a falar com Ele, Jesus, estamos aqui, seus discípulos. Os discípulos, nós somos os frutos da sua redenção. Lá na cruz o Senhor olhou para nós e já sabia que a gente estaria aqui hoje, porque o Senhor é Deus. Nós somos os frutos do seu sofrimento na cruz. Nos faça digno disso. Nos faça de verdade saborear o Senhor de tal forma, de avisar as pessoas, experimenta Deus, saboreia Deus. Deus tem gosto de doçura, né? Experimenta Ele. Quanto Ele é cuidadoso, delicado, atencioso. Nos ajuda, Senhor,
Queremos ser cristão de verdade. Queremos que as pessoas nos olhem e falem, essa é cristã, essa crê. Queremos isso. Mas sem a vossa graça, o que a gente pode? Nada. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então que Deus, na infinita misericórdia, sob a intercessão de Nossa Senhora, que ela como mãe olhe para cada um de nós, que ela conhece os nossos corações, e ela sabe quais são as graças que hoje, nesse momento, cada um de nós precisa, para que de verdade a gente possa ser o sal da terra e a luz do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.